Eu estou lendo na minha leitura casual, como eu já expliquei para vocês aqui, eu gosto muito de ler a Bíblia. Já li mais, hoje eu leio mais pouco. Mas eu gosto de pegar a Bíblia lá em Gênesis e venho lendo devagarzinho, os prelúdios, quando tem inspiração. E já estou chegando de volta, já li algumas vezes a Bíblia, agora estou no livro de 2 Reis. E já tiramos várias meditações desse livro de Reis. Algumas coisas nos chamou a atenção, meditamos em Martinópolis, meditamos aqui na Sexta, meditamos ontem lá em Pirapozinho. E é coisas que a gente é vivificado para aquele momento. E isso é muito bom. E aí, lendo algumas mensagens, porque você sabe como nosso precioso irmão Billy Paul disse, né? Que a Bíblia e a mensagem é como o rifle e a mira, né? Eu não sei se alguns tem alguns no meio de vocês que já foram atiradores, né? No tempo que se podia atirar, hoje não pode atirar mais, né? A menos se for um tiro esportivo, né? Mas você não pode mais atirar numa caça, alguma coisa assim, porque é proibido. Eu aprecio muito atirar, né? E uma arma, por exemplo, ela tem duas miras. E uma mira tem que estar conectada com a outra. Uma mira sai logo acima do gatilho, onde você vai puxar principalmente uma espingarda, né? Ou um rifle, aí, seja ele calibre 22 ou vários calibres. Às vezes nós chamamos de Winchester, né? Então você leva ele e aqui bem para cima, do lado de cima, onde você puxa o gatilho é embaixo e em cima, você tem que conectar essa mira daqui com a mira que está na ponta do cano. E você tem que ter uma base certinha, ela deve estar calibrada, para uma mira ficar em cima da outra, e você puxa o dedo, batata. O tiro é certeiro. E quando você está lendo alguma coisa, somente nós, pregadores, você está lendo alguma coisa e você vai lá para dentro da Bíblia e aquilo encaixa, ou você está lendo a mensagem e aquilo não é simplesmente um pensamento distorcido seu, não é uma coisa descolocada sua, mas aquilo enquadra com a Bíblia, enquadra com os textos da Bíblia, enquadra com a visão de Deus, e aí então você calibra e o tiro sai certeiro, né? E entre essas comparações, que eu gosto muito de entrelaçar os dois, me veio isso no coração e eu disse, nós vamos falar sobre isto, embora já temos falado em outros ângulos. Falar sobre a questão das estações. E o profeta trouxe assim com uma luz tão grande sobre essa questão das estações, e é bem apropriado que nós estamos agora em uma estação que alguns gostam, outros não gostam, que é a estação do inverno. Mas se nós gostamos ou não gostamos, ela está aí. E temos que passar por ela. E ela é necessária. Ela faz parte. Entenderam? Inclusive, até a geada, ela tem o seu lugar e tem o porquê ela precisa vir. Há muitas pragas que só morrem com a geada. Então, é necessário que ela venha. Então, existem vários fatores. Por exemplo, se você aprecia verdura, hortaliças, essa é a época de você aproveitar. Ela fica mais barata o custo, se produz bastante, embora às vezes tem pessoa que não gosta de comer verdura na época do frio. Não sei o que tem a ver frio com verdura. O negócio de comer verdura no calor, né? E aí fica uma coisa contra o tempo, porque no calor dificilmente se produz uma verdura de qualidade. Porque a estação do verão, ou a estação do outono, o outono até que sim, mas a estação do verão, ela é contra a produção da verdura, da hortaliça. Alguns conseguem produzir, outros não conseguem produzir com qualidade, sem contar que o preço vai lá em cima. Mas nós estamos numa estação apropriada para a hortaliça. Agora, por que apropriada? Por causa do clima, amém? A posição, não é, do sol, tudo isso aí tem uma coisa a ver com a outra. Nós vamos ver aqui na mensagem, o profeta joga isso para o espiritual. E aí você vai ver que vida espiritual, uma igreja, não é como uma receita de bolo que uma irmã passa para outra, 3 ovos, um copo de farinha, meia xícara de óleo e não sei o que, e todo mundo faz o mesmo bolo. Se tratando de vida espiritual, não há receita de bolo. Existe um sistema
que só Deus entende ele. E nós temos que colocá-los nas mãos de Deus, como nós fazemos com as 4 estações, primavera, verão, outono e inverno, e nós simplesmente sobrevivemos a eles. E eles têm uma necessidade de vir, porque eles fazem parte do nosso dia a dia. Compreenderam? Se puder me dar um pouquinho mais de retorno, né? Eu fico me ouvindo melhor. Vai me ajudar. Mas deixa aqui eu ler um pouquinho, porque eu quero meditar nisso aqui. Eu não quero perder nenhum detalhe com vocês. É muito importante. E aí você vai entender, meus irmãos, uma coisa muito importante, que foi uma pergunta para mim por muito tempo, talvez seja uma pergunta para muitos aqui nesta noite. Martinho Lutero foi um homem de Deus? Eu repito a pergunta. Martinho Lutero foi um homem de Deus? Martinho Lutero tinha o Espírito Santo? John Wesley foi um homem de Deus? Ele tinha o Espírito Santo? Agora fica aí a pergunta. São João 14, 26 diz que quando o Espírito Santo viesse, ele nos ensinaria todas as coisas. E nos faria lembrar tudo o que ele havia dito. Mas e por que Lutero então batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em vez de batizar no nome de Jesus, sendo que ele tinha o Espírito Santo? Por que John Wesley, mesmo tendo o Espírito Santo, batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e como Lutero ainda seguiu muitas coisas que a Igreja Católica ensinava, ele ainda deu seguimento àquilo? Eu amo esse silêncio. Nós vamos ver nesta noite. Amém? Porque tem pessoas que dizem, não tem Espírito Santo, que se tivesse o Espírito Santo, creria na verdade. Gente, vamos descer do tribunal. Vamos descer do tribunal. E vamos deixar que Deus seja o juiz de tudo. Amém? Vamos parar com essas coisas, né? Porque na verdade, tudo depende do tempo e da estação. Há tempo para todas as coisas. Amém? Na mensagem Fazendo uma Obra para Deus, fora de sua vontade, 38 a seguir, o mensageiro diz: agora encontramos que Deus tem uma maneira de fazer as coisas. Então não é a sua, não é a minha, é a maneira dele. Mas Davi, somente sendo abençoado por Deus, como ele foi para se tornar rei, ele somente pensou que faria algo para Deus de qualquer maneira. E esse é o problema que acontece comigo, com você e com todos nós. Nós ponhamos na cabeça que queremos fazer algo para Deus e nós não oramos o suficiente para saber se é tempo, se é hora e se é momento para fazer aquilo. Nós apenas queremos fazer. É como alguém pôs na cabeça que o hortaliça dá dinheiro, e como eu acabei de dizer, vai plantar aí num sol de 40 graus, ele vai plantar hortaliça e vai querer colher verduras bonitas e saudáveis. E ele vai ficar decepcionado. Porque se ele molhar bastante, a terra esquenta e cozinha a raiz. Se ele não molhar, a planta morre. E aí como é que faz? Eu já fui horticultor, eu vou dar uma dica para vocês. Amém? Se você quiser colher uma verdura mais ou menos, não boa, mais ou menos no verão, o que você faz? Antes que o sol nasce, você molha bem a terra. Dá uma molhada boa, certo? Aí passou ali até umas 10 horas, 11 horas, você não molha mais. Você simplesmente liga os aspersores só para hidratar as folhas da verdura, para manter ela sem murchar. Quando for mais ou menos aí perto do sol entrar, que a terra já esfriou, aí você molha com força de novo. Entenderam? Porque se você molhar, manter a terra encharcada o dia inteiro, como eu estou falando, o sol vai esquentar a terra, correto? E aquela água que está encharcada na terra vai esquentar e você, em vez de fazer a verdura ficar bonita, você vai matar ela. E é o que muita gente faz, né? Pega um coitado aí que aceitou a palavra e toca a Bíblia nele, toca a oração. Parece uma receita de bolo, é que nem médico, não é? Tem médico que você vai nele e chega lá, doutor, o que você está sentindo? Ele tem a mesma receita para todo mundo, é o doutor de plantão, né? É o clínico geral. Ele manda uma receita para todo mundo, toma isso aqui, vai embora, nem para sua cara olha.
E tem muitos cristãos que você fala para ele, irmão, eu estou passando isso, o que o irmão acha? Irmão, precisa orar mais. Não tem que orar. Às vezes o coitado já está cansado de orar, mas tem tempo para orar, tem tempo para vigiar, e tem tempo para aplicar a palavra de Deus na sua vida. A questão não é só orar. Você já imaginou se chovesse todo dia o ano inteiro, o que nós ia produzir? Preste atenção. Ele somente pensou que faria algo para Deus de qualquer maneira, e ele nunca procedeu corretamente com respeito a isso. Devagarzinho, tem coisas que a gente chega no lugar. Tem pessoa que às vezes fica até chateado comigo, vai no escritório buscar um conselho, eu digo, em vez de orar por ele, ou em vez de falar assim, irmão, procura o médico. Irmã, procura médico. Tem pessoa que está no ciclo da menopausa, está com o hormônio lá embaixo, vamos dizer assim, como é que se fala? Melancólica, deprimida, com falta de hormônio no corpo, e quer que você unge ela todo o culto para Deus curar. Quando era só ir procurar um médico, fazer um exame, ingerir um pouco de hormônio, comer alimentos corretos, aí a coisa volta no lugar. Aí ela vai sentir, pastor, eu estou me sentindo abençoada. Não é abençoada, está sentindo com saúde. Porque faz pouco tempo que a medicina descobriu que muitas angústias que vêm sobre você não é coisa espiritual, é natural. Nem toda angústia, nem toda melancolia é espiritual, é espírito que está sobre você, é falta de Deus, é que você pecou aqui, você pecou ali. Não, é falta de saúde. Então você tem que discernir as coisas. Mas se você não tomar cuidado, te colocam num hospício. Sabe o que é isso aí, irmã? Mas pode examinar, tem coisa escondida, tem cunha de Acã enterrada aí, você tem que orar a Deus até descobrir. Coitada, muitos se matam, se suicidam. Chega num desespero tal que se suicidam, quando na verdade é só falta de saúde. Estão compreendendo, meu povo? Mas não, tome água, tome água, tome água, tome água, vai matar, não é? Agora, na estação do frio, como agora, né, se você molha e deixa a terra molhadinha, a terra fica fresquinha o dia inteiro, a verdura agradece, ela chega e fica repolhuda, a folha chega e fica sedosa. Louvado é o nome de Jesus. E parece que é diferente, parece que no sol é querer, ia querer, não é? Mas não é. As aparências enganam. Observamos que Deus revela a sua palavra em sua própria estação predestinada. Agora vamos chegar, o mesmo Espírito Santo que Lutero tinha, é o mesmo Espírito Santo que nós temos. Só que Deus não quis revelar para Lutero o que ele está revelando hoje. É questão de Deus, na sua estação própria. Agora, como pode Martinho Lutero saber a respeito da mensagem de hoje? Jamais. Como pode os luteranos, como pode Martinho Lutero ou a Igreja Católica saber a respeito da mensagem de Martinho Lutero? Como pode John Wesley conhecer a mensagem de Lutero? Como pode Wesley conhecer a mensagem dos pentecostais? Ou como pode os pentecostais conhecer esta mensagem? É muito forte, é heresia. É loucura para eles. Mas e para você? Não. Agora, ele a revela em suas estações. No tempo certo, na hora certa e no momento certo. Justificação, santificação e glorificação. Estou entendendo? E esse mesmo processo passa comigo, com você e com todos nós. Como conversava com uma pessoa hoje, eu disse, nós vamos falar sobre isso. E Deus nos dirige a falar. Você tem processo na sua vida, você tem processo de justificação, de santificação e depois de glorificação. Como nós falamos outro dia sobre a questão das etapas mesmo no corpo humano e de seres humanos. Você tem a época de recém-nascido, a época de menino, a época de adolescente, a época de jovem e depois de um homem maduro. Então você não tem que estar implicado com um adolescente e às vezes irritado o suficiente para dizer assim,
Eu não aguento essa adolescente, eu não aguento esses molecadas. Molecada, sei lá, por que toda essa rilia? Você não foi adolescente também? O profeta diz, suporta-os. E espiritualmente dizendo, por que a Bíblia diz, suportai-vos uns aos outros em amor? Porque nós também atravessamos etapas. E se você não suportar, você mata ele. Então existe época na sua vida de justificação que Deus te traz, que você se torna uma pessoa assim. Eu me lembro quando Deus me trouxe para a palavra. Olha, eu me sentia o homem mais especial do mundo. Faltou até humildade para mim. Eu me sentia porque eu sabia onde que eu estava e onde Deus tinha me colocado. Então eu me sentia algo fora do controle. Eu me sentia o máximo, eu sou uma pessoa especial. Aí você passa por aquela etapa. Aí você começa no processo de santificação, Deus começa a mortificar certos hábitos que você tinha. E aí você começa a ficar legalista, você começa a ficar moralista em extremo. Ah, misericórdia, você condena tudo que é pecado pela sua frente, você não aceita em você e nem aceita no seu próximo. É uma época muito fácil de você se escandalizar. E outra coisa, e se você é a pessoa que está sendo justificado, que são as duas folhinhas de uma semente que você planta, tá? Se você for ali e podar aquelas duas folhinhas, você vai atrapalhar o desenvolver daquela planta. Você tem que deixar aquelas duas folhinhas ali feliz, porque elas saíram da terra e agora elas estão vendo tudo por cima agora. Uma vez ela estava na terra, a polpa apodreceu e agora tem a erva, está ali por cima da terra. E como eu estou falando, ele parece que está por cima da carne seca, ele parece que é melhor do que ninguém. Não, eu creio na palavra correta, eu estou na mensagem agora, eu estou na mensagem, ele se sente especial. Compreendeu? Aí aquela época passa, aí você cria mais um talo, e você cria mais folha, você fica aquele pé de planta bonita, frondosa. Aí é a época da religiosidade, a folha representa a religião. Aí você se sente religioso, você se sente santo, só que fruto nenhum tem. Só religião mesmo, só santidade. Você condena cabelo, você condena saia, você condena racho de saia, você condena barba, você condena até o que Deus não condena. E se você for tentar pôr ele no lugar dele, você vai atrapalhar ele. Deixa ele com as folhas dele. Não tente pôr ele no lugar, você vai atrapalhar ele, deixa ele com as folhas dele. Vai chegar uma hora, sabe o que vai acontecer? As folhas vão começar a secar embaixo. Porque a vida está prosseguindo. Aí você diz, pastor Paulo, mas e como é que fica a santificação? Não confunda a santificação com rudimentos. Estou entendendo? Aí vem Paulo e diz em Hebreus capítulo 6, pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos para a perfeição. Você pode ver que a vida não para ali nas folhas, naquela estação. Ela prossegue. E pelo contrário, até as folhas de baixo, você chega debaixo de uma árvore frondosa, você vai ver folha caída no chão, porque algumas tiveram que cair. As primeiras folhas do pé de milho seca, e a vida prossegue, porque a vida já passou por ali. Você está feliz por Deus ter te chamado, por ser uma pessoa especial, você está feliz por Deus ter te santificado, só que você não pode parar ali. A vida que está em você, ela manda você para uma nova estação. Para uma nova estação. É como uma criança, ele guarda só os carrinhos dele, as bonecas dele. Tem pessoa que é ciumenta, ele guarda numa caixa e deixa ela, ninguém mexe. Só que você não chega em casa e vê ela brincando de boneca. Não é? Aí tem até uma música do nordestino, que eu era muito fã quando eu era mudando de música nordestina, né? Talvez você olhe para a minha cara e diz, mas pastor Paulo, você ouvia música nordestina? Eu ouvia. Eu era fã de Luiz Gonzaga, você quer saber? E tinha uma música do Luiz Gonzaga que dizia assim, Mandacaru quando dá cachuna seca, é sinal que há muita chuva no sertão. A menina quando deixa da boneca, é porque o amor já chegou. O que Luiz Gonzaga sabia de boneca e de amor? Ele não sabia nada. Isso é apenas um cantor, não é? Vocês estão entendendo? Mas o que acontece? Ela passou a fase da boneca. Guarda a boneca ainda. Tem ciúme da boneca. Olha para a boneca e lembra daquele tempo. Só que ela não quer brincar de boneca mais.
O guarda os carrinhos que o pai deu, comprou. Tem pessoa que gosta de guardar tudo, mas você não vê, chega lá um homem, um rapaz de barba já, que já fez a barba, o rosto azulzinho, que rapou a barba, cabelinho bem penteado, você não vai encontrar ele no meio da sala sentado e... Você não vai ver. E se vê, tem alguma coisa errada. É ou não é verdade? Agora, por quê? Porque ele passou por aquela fase. Mas ele olha e lembra por onde ele passou. Então, se ele chega lá na casa do irmão que já casou, da irmã que já casou, e vê um menininho lá, ele não vai falar assim, moleque, para que você... Ele tem que lembrar que ele um dia já fez aquilo. E se ele tirar aquilo ali, vai atrapalhar o menino. Seja homem, rapaz, para com essa molequice. Ele não pode fazer isso. Ele olha, dá uma risadinha, até sai de pé, tira o pé para não passar com o carrinhozinho em cima do pé, né? Como a molecada faz, é divertido, não é? Criança é uma benção, né? Faz até o estralado do freio a ar, né? Né? Imita tudinho, eles guardam tudo aquilo na cabecinha deles e eles ficam imitando e são felizes. E aí você fala assim, isso aí é que é alegria, você não está preocupado com conta, não tá... E é verdade. Eu perdi meu pai muito cedo, eu fui morar com meus avós, e um monte de neto para tratar, e filho, e teve uma época que deu uma seca tão grande, que aquele algodão, nós cultivávamos algodão, aquele algodão mais ou menos dessa altura, assim, aquela coisa mais linda, e você chegar debaixo do pé de algodão, aquelas gasulas, quem já plantou algodão sabe, a gasula do algodão assim, forrado, o chão estava verde, porque não chovia, caindo tudo por terra. E às vezes o velho saía de noite assim, olhava o céu, ver se via uma chuva assim, as lágrimas corriam do olho dele, porque ele sabia da responsabilidade que ele tinha. E nós, sabe que nós estávamos tão preocupados, sabe o que nós fazia? Brincando de rela-rela no escuro. Mas por quê? 6 anos, 7 anos, 9 anos, entenderam? Para nós tanto fazia correr para baixo como para cima, se chovesse ou se deixava se chover. Mas por quê? É uma fase. É uma fase. É como eu sempre falo para os adolescentes, aproveita, meu querido, exige, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo, porque um dia você vai casar. E um dia, quando você chegar do serviço, a mulher pegou um imã e pregou bem na geladeira, onde é que você pega água para beber, assim lá, conta de luz vence dia 10. Tá. Conta de água vence dia 12. Plá, outra assim, você chega a abrir assim, o que é isso? O que é isso? Isso aí é o que seu pai e sua mãe passou muito tempo, mas você estava na fase de só alegria, você só tinha folha. Agora, meu amigo, é outra estação. Esperneia. Agora é a hora de pôr as coisas para cima, é hora de assumir responsabilidades. Então, são estações, são épocas. É como eu estou dizendo, tem época que você está religioso, você condena todo mundo, você condena o pecado um, você condena o pecado do outro, e você fica aquela coisa, e se alguém for tentar falar alguma coisa, se é aquele irmão lá, não sei não, aquele irmão está meio desviado, porque misericórdia, aquele irmão, não adianta você tentar calibrar um ao outro, você tem que deixar a própria estação vir na vida dele, amém? Você tem que deixar o mês de agosto vir, as folhas cair, a religiosidade cair, porque isso é o que a estação faz, amém? E aí, depois ele se renova de novo. E quando ele renova diferente. Louvado é o nome de Jesus. Amém? Aí depois vem a estação dos frutos. Mas vamos seguir aqui porque tem muita coisa boa para nós aqui, né? Vê? Ele revela em suas estações porque ele é uma semente. E enquanto ele cresce e madura, ele se revela a si mesmo. Então não adianta, se eu já passei a minha época de legalismo, eu já passei a minha época, vamos dizer assim, como eu disse há pouco, no momento agora, de moralista em excesso, porque tem pessoas que confundem cristianismo com moralismo. Vocês orem por mim, nós vamos começar domingo, se Deus permitir, nós vamos voltar com o quadro aqui, e nós vamos gastar uns 3 ou mais, 4 domingos, falando sobre formação. Entendeu? Com a ajuda de Deus, nós vamos ver por que é que o Brasil está na condição em que está agora. E porque outras nações chegou na condição que chegou agora, dentro da Bíblia e dentro da mensagem. E vocês que têm os seus filhos pequenos, o que você deve, a maneira que você tem que trabalhar com seus filhos. Para que eles não sejam um delinquente amanhã, não sejam uma pessoa irresponsável amanhã. Estão entendendo? E nós vemos isso também aplicado no espiritual, né? Agora, a questão é, as pessoas confundem, né, moralismo com cristianismo. Embora espero não ser repetitivo,
Qual é uma das nações mais moralistas do mundo? Com o menor índice de roubo, com o menor índice de mortalidade a homicídio, com o maior índice de prisão e de todas essas coisas, porque quase não tem ladrão. É o Japão. Esses dias atrás eu estava vendo uma reportagem que os policiais lá estão recebendo treinamento para trabalhar como assistente social porque não tem muito o que fazer. Estou entendendo? Agora, se prepara que eu vou dizer para você. E você sabe qual é o índice de cristianismo no Japão? 5%. 5% só da nação é cristã. E é um dos mais moralistas do mundo. Pessoas que não roubam nada de ninguém, pessoas que não mexem nada com ninguém, pessoas que não ficam perdendo tempo para brigar no meio da rua, para atirar em ninguém, para esfaquear ninguém. Agora eu te pergunto, outra pergunta que vai chocar você. Qual é um dos maiores países chamado cristão do mundo? Brasil. E você sabia que quando um turista vem da Europa ou dos Estados Unidos, a primeira coisa que eles recebem é uma cartilha de como guardar os seus pertences quando chega no Rio de Janeiro ou chega em São Paulo? Em Fortaleza, em todos os lugares turísticos da praia. Quando foi ter a Copa do Mundo aqui no Brasil, eles forneceram cartilha, olha, não deixa os seus bens expostos, não deixa num dos maiores países cristãos. Então, meu povo, moralismo não tem nada a ver com cristianismo. Cristianismo tem moral. Repito, cristianismo tem moral. E nós devemos ter moral. A moralidade pertence para nós. Nós não podemos ser imoral. Mas dizer que você tem que ser cristão para você ter moral, não. Nós podemos ter moral sem ser cristão. Agora, se somos cristãos, nós temos que ter moral. Estão entendendo? Mas essa fase legalista, essa fase de moralista, nos coloca numa posição onde nós passamos represália em todo mundo. Só que você procura fruto, é como aquela árvore que Jesus procurou fruto nela, só tinha folha. Você procura um erro visível na pessoa, você não encontra. Nas vestes, na compostura, no uso de ardor, você não consegue condenar a pessoa, mas pisa no pé dela. Maltrata ela, maltrata ele. E você vai ver os frutos aparecer rapidinho. Estão compreendendo? Então chega uma hora que essas folhas, elas começam a cair. Existe cultivo de certas plantas que tem até que podar, tem até que tirar certos galhos para produzir frutos. Como os japoneses aqui no Brasil fazem com a goiaba e faz com o pé de manga. Eles podam ela na devida estação para os frutos dar maior. Deus nos ajude. Parágrafo 40. Com o calor do sol para abri-la. Até isso. Ela é uma semente, enquanto ela cresce e madura, ela se revela a si mesma. Como o calor do sol para abri-la. É como uma pessoa que cultiva algodão. Se ele planta um algodão para abrir nesse tempo, ele vai perder a lavoura. Pode produzir bolas, maçãs, como nós falávamos. Mas quando chega o frio, ela precisa de sol para abrir as maçãs. Estão entendendo? Mas se plantar para abrir nessa época, vai perder, porque ela não vai abrir. E Deus é tão maravilhoso que Ele nos dá tudo na estação própria. Com o calor do sol para abri-la, quando ela está jovem e delicada, traz para fora do chão a semente. Então produz as suas folhas em outro estágio do sol. Em outro estágio do sol. Por isso que tem as 3 estações, as 4 estações. A planta, quando ela é plantada na estação própria, dificilmente o produtor perde a colheita. Por quê? Porque tem as estações próprias que chove mais, onde tem maiores estiagens. Compreendeu?
então produz suas folhas em outro estágio do sol. O sol quente a matará se for a semente. Se é tempo de amadurecer ou de amadurecimento, então ele regula o sol. Você está vendo o que Deus faz? Como nós temos aqui um país tropical, de vários climas, então cada lugar produz uma espécie como no Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, lá produz as maçãs para nós, e nós aqui para cima produzimos o abacate, produzimos a manga, coisa que não produz lá para baixo para eles. E revezamos. Estão entendendo? Você vai no mercado, você encontra aqueles mamãozão comprido, vermelho, que parece a blusa da irmã ali, né? Tudo produzido lá no sul da Bahia, onde o clima é propício. Você vai lá no Rio Grande do Norte, onde é que produz os melhores mamão papaya. Você chega num pé de mamão papaya, não tem olho morrendo, não tem nada, porque o clima é apropriado, tudo apropriado. E aí o profeta diz: você tem que encontrar o seu lugar em Cristo Jesus. Se você está raquítico, se você não se desenvolve, você está no lugar errado. Estão compreendendo? O profeta diz que depende do dia que você nasceu, o mês que você nasceu, tem lugar que você se dá melhor do que em outro lugar. Você tem mais alegria vivendo em um lugar do que vivendo em outro. Você já foi em algum lugar que chega lá você fica radiante? Agora por quê? Por causa do clima ali, por causa da umidade do ar ali. Foi como o profeta, ele nasceu em Kentucky, morava em Kentucky, mas o lugar dele não era o oeste. Ele diz que quando ia para o oeste, lá para Tucson, para aqueles lugares lá, ele disse que nem sequer pegava um resfriado. Quando ele voltava para Jeffersonville, ele tinha que pôr a peruca dele, porque a friagem entrava pela sua calvície, e ele se colocava rouco e nem quase conseguia pregar. Ele disse: a umidade desse ar me mata, eu não nasci para viver aqui. Daqui a pouco eu vou falar para você onde é que você tem que morar, né? Com o calor do sol para abrir, quando ele está jovem e delicado, traz para fora do chão uma semente, então produz suas folhas em outro estágio do sol. O sol quente a mataria se for a semente. Se é tempo de amadurecer ou de amadurecimento, então ele regula o sol. E aí é o que eu te falo, a única coisa que você tem que fazer é orar com essa pessoa, é instruir essa pessoa, e lembra-se que o querer e o efetuar na vida dela não pertence para você, pertence para Deus. É Deus que vai regular ele, o tanto de oração que ele precisa, é Deus que vai regular o tanto de palavra que ele precisa, não é você que vai ficar ali todo dia, tem que crescer, puxando a folha para cima, você tem que crescer. Olha, eu quando era da sua idade, eu já estava desse tamanho, cresce, você vai matar. Mas tem gente que ele quer ser Deus na terra, ele quer produzir o crescimento em todo mundo, e se não cresce, borrai para cima, né? Então Deus regula, ele regula a igreja. Então ele regula o sol, ele regula a natureza para encontrar a sua palavra. E ele regula a igreja, a predestinada. Que Deus nos ajude. Se nós seguimos as coordenadas de Deus, o que nós estamos ouvindo aqui nesta noite, ele regulou justamente para essa hora, para nós ouvirmos justamente isso aqui. Mas é aquilo que eu falei, às vezes você já passou por uma fase de legalismo, e o coitado, e agora você já está estabilizado. Agora você já sabe que tanta coisa que você colocou tanto ênfase, talvez não era nem tanto problema, e você apostava todas as suas fichas naquilo ali, e hoje você descobre que você estaria mais errado em certas coisas, que não vou entrar em pormenores, porque nós temos pessoas de várias etapas aqui. Estão entendendo? Mas se você for falar aquilo para aquela pessoa, você vai matar ela, porque vai falar assim: sabe o que acontece? Está aí com inveja de mim, está com inveja de mim, porque graças a Deus, Deus me deu graça para vestir como uma santa, para me comportar. Amém, continue vestindo. Mas quando você tiver maior, você vai continuar vestindo como uma santa, mas você vai ver que Deus não está preso só nisso aí, que Deus tem mais para você do que isso aí. Você vai ver que Deus está acima de você pagar suas contas em dia, de você fazer isso, fazer aquilo, que Deus tem algo mais para você. E eu vou citar a Bíblia para isso. É Coríntios capítulo 13. Buscai os melhores dons espirituais, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente.
Ou seja, festeja com os dons, alegre-se com os dons, mas eu tenho um caminho mais excelente para vocês. Então ele regula a igreja, a predestinada, a noiva para encontrar com a estação na qual ela está vivendo. Oh Deus, isso não te dá alegria por dentro? Ela regula a igreja, ele regula a igreja. Ele regulou a cada um de nós, ele vai nos regulando para nós vivermos naquela estação própria. Aí você diz, eu queria viver lá nos dias de Paulo. Você não nasceu para viver nos dias de Paulo, você nasceu para viver nos dias de hoje. Foi o que Jesus falava do sistema espiritual, né? Ele disse, vocês olham para os campos, vocês dizem que ainda falta 4 meses para a colheita do trigo, da cevada, etc, etc. Mas eu estou olhando em outro campo que já está maduro. E o que era? Aquele povo de Samaria que estava vindo para ouvir a palavra dele, a qual a samaritana tinha saído e ia testificar. E ela trouxe a cidade inteira para ouvir ele. Ele disse, eu tenho uma comida para comer que vocês não podem comer. Aí eles perguntaram para ele, o senhor trouxe alguma coisa à parte? Ele disse, não, a comida é fazer a vontade daquele que me enviou. E quando ele terminou de falar, chegou a mulher e aquela multidão de gente, e ele se pôs e aqui, vamos colher, gente, vamos colher, vamos colher. Agora, o que ele falou? Vocês vão colher agora num lugar que vocês não semearam. Outros trabalhou e agora vocês vão colher. Estão entendendo? Por isso que tem o semeador, tem o pregador e tem o ceifeiro. O problema é que você semeia hoje e amanhã você já está lá revirando a plantinha e vê se já tem fruto. Deixa ela nascer, deixa ela crescer, deixa Deus trabalhar. Faça a sua parte, deixa o resto por conta de Deus. Não é? Mesmo a natureza por si mesma nos diz hoje, como vemos as nações rompendo-se, a terra se afundando, a mão escrevendo na parede, vemos a igreja e o estado que se encontra, vemos a noiva e o estado em que ela se encontra. Irmãos, oxalá que Deus pudesse abrir o nosso entendimento, o nosso coração, para nós ver a hora e o momento em que nós estamos vivendo. Eu não sei se vocês têm captado a intenção do Espírito Santo, e eu espero que sim. Nós estamos vivendo num tempo onde nós não temos que tomar cuidado com as denominações, nós temos que tomar cuidado com os nossos. As denominações não estão tirando mais a nossa liberdade, nós temos que tomar cuidado para os nossos não tirar a nossa liberdade. Aquela liberdade que custou a morte do Senhor, que custou jejuns e oração do nosso profeta. E se nós não tomarmos cuidado, o diabo quer nos prender dentro de um sistema e quer que nós ficamos presos ali, a pretextos, quando na verdade Deus nos chamou para uma liberdade tão grande, tão grande. Então você tem que saber a hora em que você está vivendo. Estou entendendo? Como alguém me perguntou pela internet, eu disse, olha irmãos, cada pastor é cada pastor, eu só vou dizer para você o que eu falo para os meus. O profeta diz que não é correto você deixar um culto aqui, se hoje tem culto aqui, você cultuar em outro lugar. Não é correto, certo? A menos que for por uma necessidade e uma circunstância. Não seria correto, disse ele. Mas se na sua igreja não tem culto, você pode confraternizar onde você quiser, desde que você tenha maturidade para isso. Se Deus se dirigiu até lá, vai lá, leva o seu testemunho, não importa se eles não conhecem toda a palavra, se eles têm parte da palavra, vá lá, leva o seu testemunho, leva o seu companheirismo. Tem esse negócio de prisão espiritual. Deus nos chamou para a liberdade. Mesmo a natureza por si mesma nos diz hoje, como vemos as nações rompendo-se. Como o profeta está dizendo, você não vê o que está acontecendo aí de país para país? Você não vê o que está acontecendo com a igreja? Será que não podemos imaginar o que é que está acontecendo? Então, meus irmãos, chegou uma hora que nós temos que buscar esta graça, esse discernimento, e ver a vontade de Deus trabalhando dentro de um sistema que os olhos natural não vê. Eu não estou tentando pôr caraminhola na cabeça de vocês. Lembra que Jesus falou para eles, vocês dizem que falta 4 meses para a colheita, e eu olho e vejo os campos estão brancos. Ele estava falando de um universo espiritual. E você não tem que andar apenas no universo natural, você tem que andar no universo espiritual. Você tem que descobrir a estação em que você está vivendo
não só no físico, né? E você se moderar, e como disse Paulo para Timóteo, né? O que Paulo disse para Timóteo? Fugir dos desejos da mocidade. Você tem que saber que se você é moço ainda, há muitos desejos na mocidade, então fuja deles, se segure. Estão compreendendo? Mas essa fase você vai ter que passar por ela. Se você é uma criança e já aceitou a Cristo Jesus, você tem que saber, você vai viver a sua parte de criança, pai e mãe não vai conseguir, porque eles dizem, não, meu filho, você batizou, agora você tem que agir como um hominho. Não tem jeito. A alma dele aceitou a Cristo, a alma dele é adulta, a alma dele é espiritual, mas o corpo ainda, a natureza, a formação ainda é de uma criança. Então deixa ele ser criança, pelo amor de Deus. Desde que ele não esteja pecando, deixa ele ser criança. Deixa ele passar essa fase. Ah, é uma moça, a menina é vaidosa demais, só quer ficar pintando esse cabelo, só quer fazer escovinha, só quer... É a fase dela. É a fase do desabrochar, deixa ela. Eu não sei se o povo do passado achava periquito muito bonito, né? Deixa se emperiquitar, né? Deixa ficar bonito, deixa se arrumar, deixa, né? É a fase, então deixa ela aproveitar essa fase. Vai chegar uma hora que alguém, o marido vai olhar e dizer, mulher, dá um jeito nesse cabelo que a coisa está feia. Mas por quê? Né? Passou aquela fase, né? Se mulher compra uma roupa, mulher, homem, pelo amor de Deus, corta esse cabelo, essa barba aí, quando você não faz essa barba? Mas quando ele é moço, que ele é solteiro, faz, arruma uns detalhezinhos, corta tudinho, né? O cabelo faz até um risquinho, mínimo detalhe, tudo bonitinho, tudo dobradinho, é uma fase. Estão entendendo? O camarada, se ele não tomar cuidado, ele começa vindo na igreja certinho, ele não perde nenhum culto, ele se preocupa com o inário dele, de achar os cantos, de cantar tudo bonitinho e tudo certinho, e aquele zelo, aquela coisa toda, ele toma cuidado para nos agradar a Deus, ele fica naquela retidão, e ele é um exemplo. Mas se ele não tomar cuidado, ele começa a relaxar. Ah, hoje não vai dar, amanhã não vai dar, e quando menos espera, alguém tem que dar um cutucão e falar assim, camarada, e aí? Amém? Então são fases. São fases de estabilizar, são fases de elevar, são fases de abaixar, mas lembra-se, tudo isso faz parte de um processo. Amém? E vai chegar uma hora que você vai encontrar o seu lugar e você vai pegar um certo patamar, e você não vai ser nem moralista, você não vai ser nem legalista, como você não vai ser liberal e não vai ser mundano, você vai ser um cristão. Você terá temperança. E você vai sobreviver todas as estações da vida e da igreja. Porque até na igreja tem estação. Você sabia disso? Hoje você vê uma igreja estável, você quase não vê nem cadeira vazia, você vê, mas pode chegar uma época que dá uma raleada. É Deus selecionando o seu povo. É Deus trabalhando, é Deus chacoalhando a peneira. E alguns vazam, depois até volta, cresce mais um pouquinho, depois a peneira passa de novo, ele não vaza mais. Mas é necessário. É o mover de Deus, é o trabalhar de Deus. Eu nunca esqueço de uma época aqui, não é para achar graça, mas essa é a minha fraqueza, vocês entendem, né? Um dia uma irmã me procurou ali fora e falou assim, pastor, misericórdia, quando é que vai parar essa exortação? Ninguém aguenta mais. Falei, irmã, ora a Deus, eu não posso fazer nada. Pastor, quanto tempo que é só. Aí, acho que oraram bastante. Aí teve uma época aí atrás que Deus só estabilizou a coisa. Era mensagem de amor, de graça e não sei o que. Teve gente que falou assim, mas está difícil para ir na igreja, porque nada é pecado mais lá, nada é errado mais lá, porque não sei o que, porque não sei o que, porque não sei o que. As coisas estão lá virando não sei o que, e parece que em vez de exortar ainda fala que está certo, que não sei o que, não estou entendendo mais nada. Você não tem que entender. Certo? Você não tem que entender nada. Há um mês atrás, você saía lá na sua varanda, só com uma manguinha assim, ainda fazia assim com a camiseta. Ô Jesus, manda um vento aí, a coisa está feia hoje, né? Hoje você faz isso? Você sai cabruzinho, não é? Você está na mesma casa, você está no mesmo quintal, mas ele regulou a temperatura. O querer e o efetuar pertence a ele. Então vamos fechar né? Aí outro dia alguém já estava falando, rapaz, essa coisa está ficando feia, a coisa está ficando feia, está nada. Deixa o calor chegar, sua. Vai chegar uma época que ele vai te colocar um cobertor sobre você e vai ficar quentinho.
Existe tempo para todas as coisas. Há uma estação para tudo. A estação na sua vida que é só colheita, não é? É os 7 anos da fartura. E é bonança, e é bênção, e é bênção. Tem época que a coisa castiga, castiga, castiga. Você sai de uma cacetada, vem a outra, e você, meu Deus, Deus esqueceu de mim. Disse, não esqueci não. As vacas magras, elas têm que também viver. Deixa as vacas magras, daqui a pouco vai vir as gordas, né? E você vai indo. E quando você menos espera, tudo se estabiliza de novo. Louvado é o nome de Jesus. É por isso que eu já aprendi. Eu hoje, depois de 50 anos de idade, se eu chego em algum estabelecimento, o povo fala assim, mas que frio, né? Eu falo, não, é época. Ah, mas que calor, mas está quente, né? Não, é época. Está ventando demais, é agosto, meu amigo, é época. Tem que ventar. E você já observou como é que essas coisas trabalham? Tem vezes que eu fico me perguntando, da onde é que vem esse vento de agosto? Você pode notar, quando chega aí já dia 25, dia 20 de julho, já começa. Quando entra agosto, aquele vento não para. Eu fico me perguntando, será que Deus tira a rolha de algum lugar? Não é? E faz com que aquilo venha, porque como é que pode um negócio desse, como é que pode mudar as coisas? Mas irmãos, é tudo Deus regulando. Você entendeu? Então lembra-se disso, essa estação existe na sua vida, existe no mundo espiritual. Deus trabalha em cada uma dessas estações. Então quando a coisa estiver soprando para o seu lado, seus cabelos, aquele frescor, aquela coisa maravilhosa, lembra, virá o calor, virá o frio, virá as horas difíceis, mas o mais importante é que Ele sempre estará ali. Essa é a coisa principal. Deus os abençoe, vamos nos pôr de pé. Querido e poderoso Pai, dai-nos desta graça, Senhor. Dai-nos a sabedoria celestial. Essas estações existem no casamento, na vida a dois, em um lar, em uma empresa, num trabalho, na saúde. Há as estações, há os tempos difíceis. E o Senhor sabe regular isso tudo para um propósito. Porque tudo concorre para o bem dos que amam a Deus, dos que são chamados para o seu decreto. Isso é o que diz a tua santa palavra. Então nos ajude, nos abençoe, deixa-nos passar por estas coisas, sem, meu Deus, ficarmos questionando. E quando alguém nos questionar e dizer, irmão, você não vai sair nunca dessa situação, diz, irmão, é tempo para isso. Então Deus sabe o que está fazendo, Ele continua sendo o meu Deus, Ele continua sendo o digno do meu louvor, o digno da minha oração. E a hora que Ele achar que o frio tem que parar, o frio vai parar. Eu estou na mão dEle, a minha vida está na mão dEle, e no tempo certo todas as coisas chegarão no seu lugar. Meu Deus, nos ajude a ser assim, uma pessoa estável, conhecendo as estações, conhecendo os tempos no qual nós estamos vivendo. Ajuda-nos, abençoa, entregamos tudo em Tuas mãos, em o nome de Jesus Cristo. Amém.